Nós estamos conversando sobre a autoridade de pai e mãe como solução também para o problema das drogas. O documento de Aparecida, que todo mundo devia ler e conhecer, diz no número 402 que há novos rostos de gente esmagada e empobrecida na América Latina, que a globalização fez emergir em nossos povos novos tipos de pobreza. A droga é uma delas. A pessoa se empobrece. E os bispos então dizem: fixamos nosso olhar nos novos excluídos da sociedade, migrantes, vítimas da violência, deslocados, refugiados, vítimas do tráfico de pessoas, sequestros, tráficos de órgãos, desaparecidos, enfermos de HIV e enfermidades endêmicas, toxicodependentes, idosos, meninos e meninas vítimas da prostituição, pornografia e violência, trabalho infantil, mulheres maltratadas, vítimas da exclusão e do tráfico para exploração sexual, pessoas com capacidades diferentes, grandes grupos de desempregados, excluídos pelo analfabetismo tecnológico, pessoas que vivem na rua das grandes cidades, os indígenas, os afro-americanos, agricultores sem terra ou mal pagos, mineradores. A igreja, com sua pastoral social, deve acompanhar essas pessoas e ajudá-las a incluir-se, inclusive as vítimas da droga. Ninguém melhor para incluir uma vítima da droga do que um coração de mãe, uma autoridade de mãe, um coração de pai, uma autoridade. Eles podem não saber toda a pedagogia do mundo, mas eles têm uma coisa que o pedagogo não tem: amor. Além do que, os pais podem ter uma autoridade se forem ensinados a fazer uso dela. Eu, em todas as pregações nesses últimos 20 anos, tenho dito: pai, mãe, aprenda a dizer não para o seu filho, antes que você se arrependa. Para saber dizer sim. E faça como o semáforo, que é mais tempo verde do que vermelho. Mas quando é vermelho, é vermelho. Ninguém passe. Então, proíbam, não o tempo todo. Proíbam o suficiente, mas proíbam. Não. Permitam mais. É o verde que permite mais, na grande avenida. Mas quando for vermelho, não abram mão. É não. Que o vosso sim seja sim, mais tempo. Mas que o vosso não, menos tempo, seja não. Foi Jesus que ensinou isso. Quero ouvir os dois, Gilson e Cássio, e depois vocês. Eu percebo, diante de tantas histórias que a gente ouve, que a gente conhece, pessoas próximas, pessoas um pouco mais distantes, que se nós, pais, começarmos a colocar limites desde cedo, para dizer assim, e a autoridade for exercida sempre com amor, com paciência, com sabedoria, que vem do alto, não de nós apenas, né? Aí as coisas se tornam menos difíceis na adolescência, na juventude. Eu tenho visto muitos pais com dificuldades, porque estão tentando colocar limites e estão tentando fazer valer a sua autoridade, quando o filho já está com 13, 14, 15, 16 anos. Aí é um caos, porque aí já permitiu um espaço, uma ampla vivência do filho, sem limites, onde ele não ouvia não, né? Porque muitas vezes é mais fácil você dizer sim, você não queria discussão no momento, às vezes não tem que justificar o seu não se estressa, né? Não tem que perder tempo. Não tem que perder aspas, tempo, né? Porque não perde tempo, tempo ganha. do trabalho, né? Que é tão importante, Verdade. entre aspas, né? E aí, o não, que deixa de ser dito na infância, na adolescência, depois vai se tornar um problema muito sério na juventude, na idade adulta. Então, assim, todos os pais deveriam passar por essa discussão, esse treinamento, esse aprendizado de como viver a sua autoridade e os limites do sim e do não. Eu concordo com o Gilson e eu vejo por mim, como pai, né? Hoje eu tenho uma filha de 10 anos de idade e quando eu me casei, eu não fui preparado para ser pai, né? Eu tive uma educação dentro da minha família e tal, uma boa educação, mas quando você se torna pai, né, você
e agora, meu Deus? Né? E começam a surgir os problemas, as dúvidas, e então eu e minha esposa, Lígia, nós fomos atrás dessas respostas. Né? Então, conversamos com autoridades no assunto, lemos bastante, usamos a nossa experiência de família e fomos aprendendo a dar esses limites, né, a dar as condições necessárias para a nossa filha crescer com equilíbrio. Né? E na questão da droga, padre, eu vejo algo também que passa desapercebido por toda a nossa sociedade. Por exemplo, eu aprendi a beber, né? Hoje eu não bebo, eu não posso com álcool, eu tenho uma alergia, não posso, mas eu aprendi a beber em família. Né? A família se reunia para festejar, e bebida à vontade, e aquela coisa que os pais, né, as autoridades dentro da família, são coniventes com tudo isso. Né? Bem, como o Gilson falou, um adolescente não chega de repente em casa, assim, pelo correio. Eu tenho um filho, de repente chega pelo correio um adolescente. Agora o que fazer com ele? Um adolescente é uma criança que vai sendo educada. Quando chega na fase da adolescência, se não foi educada ainda, agora o pai quer dar limite. E agora o bicho pegou. Então não tem segredo para isso aí. Quer que seu adolescente seja menos rebelde? Ou então eduque a criança que tem dentro de casa, a primeira, a segunda fase da infância, que ele vai ser bem melhor. Sem dúvida nenhuma, é um dos grandes segredos. Os filhos devem ser dóceis. E dócil vem de quem aceita ser ensinado, docere. Quem aceita aprender é dócil. Sem Não dúvida. vai concordar com tudo, mas aceita aprender. Lógico. Então, todo filho dócil quer dizer, eu aceito que você me ensine, pai. Mãe, eu aceito que você me ensine. É mais fácil de seguir o caminho reto do que o indócil, que não aceita aprender. Se não aceita com os pais, não vai aceitar com ninguém. Lá fora, vai ser corrigido pelo traficante na base da morte e da violência. Então, os pais precisam preservar a autoridade, que não precisa ser sempre de cara brava, pode ser brincalhona, mas há momentos que tem que ser brava. Né? Eu quero perguntar aos dois, a mãe é brava quando é preciso? Opa, tem que ser, eles são. Mas são bravos com amor, nunca... O pai também é bravo quando é preciso? O pai é bravo, mas uma coisa que eu percebo é que eu já vi, inclusive, às vezes em casa de amigos meus, em outros lugares, é que o pai é muito bravo. Eu vejo que meu pai, ele não é tão bravo, mas eu já entendo. E aí, quando eu fui crescendo, eu percebi que quando aquele pai era bravo, o filho não entendia por que o pai estava bravo e o pai não explicava por quê. Quando meu pai fica bravo, eu entendo qual é o problema, o que aconteceu. Se aconteceu um mal entendimento, eu já entendo, ou tento se acalmar, ou quando é com os meus irmãos, a gente capta a mensagem, a gente entende o que aconteceu de errado. E a dona entendeu? Suzana, quando fica brava, explica? Explica, tem que explicar. Na verdade, eu acho assim que depois, antigamente, né, era tudo na base da força, da pisa, né, batendo, muito antigamente. Depois, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, veio, né, a questão dos direitos da criança, de não bater, de que a criança tem direitos, a convivência, que tem que se respeitar a criança. E de lá para cá, a gente ouve às vezes mães dizendo assim, não posso mais corrigir, não pode mais bater, não pode mais fazer nada, não pode mais, então, e até entrego meu filho para o Estado, né? Até às vezes leva na vara da infância para dizer, eu quero internar esse menino porque não pode mais bater, não pode mais fazer nada, então logo o Estado que faça alguma coisa. Ao exagero, né? Quer dizer, não pode realmente maltratar, não pode espancar, não pode ser bruto, mas tem que ter autoridade de pai e mãe, que às vezes tem que corrigir, colocando de castigo, mas com amor. Porque se eu vou bater até o menino ficar roxo, isso não é amor. Né? Nunca. Você não é amor? entendeu por que é que eu puni você? Pois Né? Você está entendendo por que é que você se machucou, subiu a cadeira e não podia porque você bateu a cabeça? Está entendendo porque eu estou punindo você e sou obrigado a punir porque sou seu pai, sua mãe? Esse tipo de conversa na hora não funciona, mas fica. É verdade. Até que a pessoa entende, acho que mereci ser punido. Eu fiz o que não devia. Então tem que haver culpa sim.
mas não uma culpa exagerada. Uma história rápida aqui com o Vitor, que aconteceu. Ele tinha 7 anos de idade e ele me desobedeceu numa coisa deliberadamente. Eu falei, Vitor, faça isso, não vou fazer. Vitor, faça isso, não vou fazer, não sei o quê. 7 aninhos de idade. Sente aqui, você está de castigo. Não levante daí, você está de castigo. Por que você está de castigo? Não sei. Papai vai explicar. É que meu filho desobedeceu o papai. Filho que não obedece pai, depois não obedece professor, não obedece às leis, não obedece nada, pode virar bandido. 2 minutos depois. Por que meu filho está de castigo? Eu não sei. Papai vai explicar. É porque meu filho desobedeceu, papai. E se você não obedece papai, não obedece professor, não obedece a lei de trânsito, não obedece nada, fica rebelde, pode ser um bandido. 2 minutos depois. Por que meu filho está de castigo? Porque eu desobedeci papai, e quando a gente desobedece pai, a gente desaprende a desobedecer as outras regras também, as outras coisas. Vem cá, dá um abraço, meu filho entendeu. Te amo, tá? Valeu. Então foi um castiguinho que valeu, né, Vi? Nunca mais meu filho me desobedeceu. Quero ouvir a mocinha. Bom, o que mais que eu vou falar, né? É isso mesmo. Às vezes, assim, quando eu converso com amigos, né, eu vejo que o bravo dos meus pais, para eles não é nada, né? Eles falam, pô, seus pais não são bravos nunca. Isso para você é bravo? Meu pai que é bravo, vem conhecer meu pai. Aí eu vejo que, na verdade, né, é até relativo, né? O que é ser bravo? Porque, na verdade, se é para o bem, né, a gente tem que considerar de uma outra forma. É a tal da disciplina amorosa. Exigência amorosa, mas exigência. Os pais têm que exigir. A conversa está boa. Semana que vem nós continuamos a conversar e vou falar sobre as comunicações e as incomunicações em família. E vou me basear num ateu, Saramago, e no outro ateu, que é o Zygmunt Bauman, e vou me basear nos cristãos, que são os documentos da igreja, e no Papa. Acho que estamos escudados de boas opiniões. Porque se não for assim, não é religião. Estamos terminando mais um Palavras que Não Passam, que conversou sobre novelas, o presidente Lula, e desejamos que ele se cure logo. Conversou sobre a família, sobre o respeito à autoridade, sobre o respeito à autoridade dos pais, sobre o traficante. Conversamos sobre um jeito de fazer religião sem perder a autoridade. Conversamos sobre a importância da palavra não, que os pais têm que aprender a dizer junto com a palavra sim. Tudo isso e muito mais semana que vem. E se vocês gostaram, conversem sobre isso em casa. Porque senão, não é religião. Não rimar com oração, não é religião. Se não rimar com vocação, não é religião. E se não rima com irmão, não é religião. e se não rima com perdão, Não é religião. se não reparte o pão, Não é religião. se não tem compaixão, Não é religião. se não tiver bondade, Não é religião. se diz que tem verdade, mas não tem fraternidade, Não é religião. se conduzir a oração, Então é religião. se despertar a vocação, Então é religião. se faz a gente ser irmão, Então é religião. se faz pedir e dar perdão, Então é religião. se repartir o pão, Então é religião. se ensina compaixão, Então é religião. se ensina caridade, Então é religião. se crer serenamente respeitando os outros crentes, Então é